Pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos aí começando, mais uma lição bíblica, O primeiro trimestre de 2020, revista Adultos, intitulada A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então nós vamos estudar nesse trimestre, nós vamos estudar na primeira lição, Adão, o primeiro homem. Na lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Na lição 3, a natureza do ser humano. Na lição 4, os atributos do ser humano. Na lição 5, a unidade da raça humana. Na lição 6, a sexualidade humana. A lição 7, a queda do ser humano. Na lição 8, o início da civilização humana. E lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, a lição de número 10 é Só o Evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. E lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Então tá aí. São o nosso sumário. E a lição de hoje, nós vamos começar. 5 de janeiro de 2020, Adão, o primeiro homem. Vamos lá? O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A verdade prática diz: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Certo? Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 8. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º, e a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez da terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O nosso objetivo geral é expor que o ser humano é a coroa da criação. E os objetivos específicos é apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem, descrever a criação dos céus e da terra, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano, e conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do ser humano. Nossa introdução diz que o tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva
a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nessa lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem e em seguida consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de filho de Deus. Que o divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada e inspirada, inerrante e a completa palavra de Deus. Aleluia. Então vamos começar aqui com o primeiro tópico, que diz assim: a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder esta pergunta: quem é o homem? Salmos, capítulo 8, versículo 4. A fim de conhecermos devidamente, teremos de defini-la, né? Ver os seus fundamentos e estabelecer os principais objetivos, né? Então, quando a gente fala quem é o homem? O homem, ele é a obra-prima da criação, né? Ele é a obra-prima da criação e Deus colocou todo o seu carinho ao criar o homem, né? O homem ele foi feito, irmãos, com um cuidado muito grande. O homem ele foi feito com carinho, com as próprias mãos de Deus. Foi feita uma reunião, né? E o homem ele é um ser que transmite o que Deus é. Deus colocou no homem o seu próprio espelho, seu próprio reflexo. Tanto que a Bíblia diz que os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados. Então Deus, ele tem mãos, tem perna, tem braços. Deus, espiritualmente, é claro, ele é um ser espiritual, mas ele tem a forma corpórea do homem, porque nós recebemos dele. Ele falou: vou fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Como assim? O homem, ele tem sentimentos, ele é o único animal com inteligência e raciocínio para criar alguma coisa, para restaurar, para modificar, para destruir, para criar e para transformar. E Deus tem essas características, por isso que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, né? Aqui nessa terra, o homem pode fazer qualquer coisa. Olha que a nós não foi dado asas para voar, e o homem criou uma asa dura chamada avião, um objeto todo de ferro, um veículo todo de ferro que voa em longas alturas e longas distâncias. Também a nós não foi dado brânquias ou guelras para poder respirar debaixo d'água. E o ser humano ele inventou o tanque de oxigênio que permite ao homem, é claro, ficar debaixo d'água por alguns minutos ou horas. Então o ser humano, irmãos, ele tem uma capacidade muito grande. Sem exagero nenhum, eu diria que é um segundo Deus aqui na Terra. O primeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, e ele nos fez uma espécie de Deus, porque ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então a definição da doutrina bíblica do homem é um ensino sistemático de verdades, né, que encontramos nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Então essa disciplina é centrada na Bíblia, tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito teológico, da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, ou seja, em grego, né, significa literalmente o estudo do homem.
A ciência que estuda o homem é a antropologia. Logia significa estudo e antropo, né, vem de homem ou humanidade. Fundamentos principais da doutrina, o principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se obviamente na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé prática. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliares do nosso credo, da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros textos devidamente inspirados pelas autoridades da nossa igreja. Os objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Vamos lá. O primeiro é responder à grande pergunta: quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde vou? Então, essas respostas estão na Bíblia. Quem sou? Você é a coroa da criação. Você foi criado por Deus. Você é um ser humano criado por Deus para a glória de Deus, para a adoração do nome de Deus. De onde vim? Nós viemos, né? Nós viemos da vontade de Deus. Nós viemos da mente de Deus. Nós viemos do céu e voltaremos para lá. O que representa? Você representa Deus aqui na terra. Nós somos o espelho de Deus aqui na terra porque nós somos a sua imagem conforme a sua semelhança. E para onde nós vamos? Nós um dia vamos voltar para Deus, né? Porque nós temos algo aqui dentro do nosso corpo chamado espírito de vida, espírito, fôlego de vida, que este foi dado diretamente da boca de Deus para nós. E nós temos que voltar para Deus. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó que o deu e o espírito volta ao Pai que o concedeu. Então, na verdade, o corpo que é feito da terra vai voltar para a terra. Nós nos enterramos, nossos entes queridos, né? Nós vamos ser enterrados um dia. É porque nós somos terra. Nosso corpo foi feito do pó da terra e nós voltamos para o pó. E a alma e o espírito voltam para Deus que o deu. Então, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, essa doutrina vem dizer para você que você não é nada sem Deus. Como a criatura pode viver longe do seu Criador? Nós temos defeitos e qualidades, e quando a gente quebra, quando a gente dá algum defeito, quem vai nos consertar? Se você estiver vivendo junto ao seu Criador, Ele pode te consertar, como Deus tem feito com muita gente. Fez comigo, me deu um novo coração. Fez com várias outras pessoas. Então, você estando ao lado do Criador, quando você tiver algum defeito, você que é criatura, Ele vai te consertar, ou seja, Ele vai te curar, Ele vai resolver os teus problemas. Mas se você estiver longe de quem te criou, as pessoas que não te criaram não vai saber resolver seu problema, porque quem mais conhece a criatura senão aquele que o criou? Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Vocês sabem que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Então, Jesus veio aqui e foi nos resgatar. Né? Nós estávamos perdidos, né? Como ovelhas sem pastor, e Jesus veio aqui ser o nosso pastor e nos levar de volta ao Criador. A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação ela está condicionada a eu crer e eu praticar, servir. E tem que crer em Jesus. Aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, ele não vai ter a salvação, porque Deus não vai dar esta salvação. Deus só vai salvar quem crê no Filho dele.
E também o quarto, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa doutrina vem falar para nós, em quarto lugar, para nós ficarmos tranquilos que a salvação ela não é por merecimento. Nós não merecemos ser salvos. Nossas vidas estão sendo salvas pela misericórdia de Deus. Não que nós merecemos alguma coisa, mas Deus é que é bom. E isso foi porque Jesus Cristo ele se tornou o nosso sacrifício na cruz do Calvário. Vocês lembram que para expiação de todo e qualquer pecado matava-se um animal inocente, sem mancha, sem rugas, sem pecado, e transferia-se a culpa da pessoa para o animal, e ali sacrificava-se. Então o que aconteceu? Jesus tirou o pecado do mundo assim. Nós transferimos o pecado nosso para Jesus, e Jesus foi sacrificado por nós. Então nesse momento ele nos purificou de todo o pecado, porque ele levou nossos pecados em si mesmo. A criação dos céus e dos anjos. A criação dos céus e da terra, aliás. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo quanto neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então, irmãos, se vocês não sabem, o homem foi criado no sexto dia. Por que Deus criou o homem quase no último dia da sua criação? Por quê? Não tem como você formar um ser humano sem ainda ter nenhum lugar para ele morar, para ele habitar. Então, primeiro Deus criou o local, né? Preparou a sua casa, preparou os alimentos que esse homem comeria, preparou a atmosfera, o oxigênio que esse homem respiraria, né? Criou os astros luminares, lua, os planetas, o sol para brilhar e aquecer este homem, criou a água para este homem beber, né? Formou as plantas, os animais para esse homem também se alimentar. Então ele preparou toda uma atmosfera primeiro, todo um planeta para receber o homem. Por isso que ele não criou o homem nos primeiros dias, ele criou no sexto. Então ele preparou-nos um lugar perfeito e agradável para nós habitarmos. Então o primeiro homem, olha que Deus plantou para ele até mesmo um jardim. Dentro dessa maravilha toda, Deus ainda plantou um jardim, que eu chamo de Éden. E esse jardim tinha de um tudo, o homem só precisava ir lá colher. Já teria de tudo, o homem não precisou plantar nada. Quem plantou foi Deus. A primeira agricultura feita no jardim do Éden, quem plantou foi o próprio Deus. E ali colocou o homem para zelar, para cuidar, para dominar. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foi os céus e em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs a criar a terra e tudo quanto nela contém. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus criou foram os céus, porque tem 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céus, e em seguida os anjos, porque Deus ele criou os anjos para a sua própria adoração. Tem lá as classes angelicais, querubins, serafins que ficam ao redor do trono, né? Tem os arcanjos, né? E eles são anjos guerreiros, anjos de batalha para guerrear. Então o Senhor ele fez, em primeiro lugar, os céus e depois os anjos. Os anjos foram a segunda criatura que Deus criou. Primeiro criou os céus e depois criou os anjos. É nessa sequência.
Depois que criou os anjos, ele criou as demais coisas que existem. E no sexto dia ele criou o homem e o pôs no jardim do Éden. Certo? Deus criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Salmo 104. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado, a sabedoria divina. Está presente em toda a criação. Salmo 19, 1 e 6. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes, ricas em variedades. O terceiro ponto diz a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por um acaso. O ser humano é resultado de uma decisão amorosa, né? De uma decisão amorosa aqui, e livre da Santíssima Trindade, criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Então deixa eu explicar mais uma vez aqui. O homem, ele é constituído, né, de 3 esferas, 3 camadas, né? E o homem possui o corpo, o espírito e a alma. Não existe um sem o outro. Corpo sem espírito é morto. Alma sem corpo não tem como se materializar, né? Então, o espírito, ele precisa do corpo tanto quanto o corpo precisa do espírito. E juntos, espírito e corpo é que forma a alma. O morto, ele não sente, então ele não tem alma. Quando o espírito sai do corpo, o corpo fica duro, inerte, paralisado. Você pode bater, ele não sente frio nem calor, nem ama ninguém mais, não está vendo ninguém mais, não sente amor por ninguém, não sente tristeza, não sente nada. Está morto, porque o espírito saiu dele. Então só há alma se tiver corpo e espírito. Entenderam? Então, um depende do outro, um não pode viver sem o outro, certo? E a criação do homem foi uma decisão das 3 pessoas do Espírito, das 3 pessoas da Trindade, né? Os 3 deuses que formam a Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tanto que ele diz, usando o plural, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Jesus estava presente na criação do homem, sim. O Espírito Santo de Deus estava, sim. E o próprio Pai estava lá. Então, foi uma atitude dos 3. Vamos fazer o homem? Vamos. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do homem foi antecipada por um concílio da Santíssima Trindade. E disse: façamos o homem. Está vendo lá o termo façamos? Significa que está no plural. Se fosse apenas Deus que tivesse feito o homem, ele falaria: eu vou fazer, farei o homem. Farei é eu farei. Então aí é primeira pessoa. Mas ele usa aqui a terceira pessoa: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O engraçado é que Deus mandou a gente sujeitai e dominai. E hoje as coisas estão dominando o homem. Por exemplo, era para nós dominarmos e nunca usar droga. As drogas estão dominando o homem. Era para nós dominarmos, né, o nosso corpo, e usar para coisas boas. E não para prostituição, e não para o roubo, e não para matar ninguém. Mas nós usamos, né, nós não dominamos, né? Ele mandou nós dominar sobre todos os animais e sobre, claro, sobre nós mesmos.
deu a terra para nós. E a pessoa ficar refém de uma planta, ficar refém de drogas, ficar refém de coisas fúteis. A formação do ser humano foi uma decisão amorosa e livre, da Santíssima Trindade. Deus, o Criador de todas as coisas, o seu Filho Jesus, é claro, e o Espírito Santo de Deus. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem. Do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, tivéssemos, não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Então, nós somos feitos do pó da terra e não da terra. Nós não fomos feitos da terra em si ou do barro, como alguns falam. O que acontece? O pó, ele é uma camada super fina, triturada, do barro. Então, se tem um caminho, uma estrada, e ali passa carro direto, o carro ele destrói, o barro, ele moe o barro, ele tritura o barro, e desse barro sai um pozinho. Foi desse pozinho que nós fomos feitos. Não foi tipicamente, propriamente do barro em si, e nem da terra em si. Nós somos feitos de uma partícula que vem da terra, ou seja, que vem do barro, certo? Essa partícula é chamada pó. E o pó ele é tão leve que o vento leva, tanto que entra nas nossas casas, a gente tem que estar limpando os móveis. E por que Deus nos fez, não do barro propriamente dito, mas fez do pó? Porque o pó é leve, o pó, quando passa alguém ou quando passa um carro, ele sobe para cima. Ou seja, o pó ele não está apegado aqui nessa terra. Isso, trazendo para os nossos dias, é que nós não devemos nos apegar aqui. Essa vida é passageira, nós estamos aqui na terra por um período, mas não vamos ficar para sempre aqui. Um dia morreremos, um dia partiremos daqui e, como todos sabem, ser humano briga por prata, por ouro, por casa, por carro, por mansão, por dinheiro, por drogas, matam e morrem, mas ninguém vai poder levar nada daqui. Sabe o que é nada? Nada. Tudo que tem aqui vai ficar aqui mesmo, E a terra, ela produz esse pó, não é? E desse pó que nós somos feitos. E por que nós não fomos feitos do barro propriamente dito? Porque o barro tem liga, o barro é colento, o barro ele prega nas coisas e não solta mais. Ele tem liga, ele gruda. Trazendo para os nossos dias, significa que nós não podemos estar grudados aqui nessa terra. Ter amor por carro, por casa, amar dinheiro, amar as coisas, parecendo que a gente vai ficar aqui para sempre. Amar posição, poder, amar as riquezas. A Bíblia tanto diz que o amor ao dinheiro é o princípio, de todos os males, é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então a gente não deve estar seguro aqui nessas coisas, porque um dia nós vamos embora e a gente não leva nada. Os milionários que eu já vi morrendo não pôde levar seus carrões de não sei quantos milhões de dólares, não pode levar suas mansões, não pode levar sua família. Não. Quando você parte, a coisa mais individual que tem é a morte. Você parte sozinho. Do jeito que é o nascimento, você nasce por um acaso, a gente nasce com alguém? Não. A gente nasce só, tá ali na barriga da mamãe, a mamãe, o útero expulsa você e você nasce. Você nasce só. E também você morre só. Ah, irmão Sócrates, mas eu morri, eu estava cercado pelos meus filhos. Eu não estou falando de estar junto, eu estou falando de que só quem pode morrer é você. Você morre só. A morte é um momento que a pessoa está só. Só ela e a morte. E Deus. Naquele momento ninguém vai poder fazer nada por você. Só está você, a morte e Deus. Certo? Pessoas não vão poder te fazer nada. Por mais que te amam, estão ali do seu lado te apoiando,
mas é um momento individual. O nascimento e a morte é um momento que você se encontra sozinho. É só você, a morte e Deus, certo? Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado do ato criativo de Deus e não de um longo fantasioso processo evolutivo, né? Como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo existe, inclusive o homem veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso, né? O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Então não tem como o homem ter evoluído do macaco, como diz Darwin, né? A ciência, os darwinistas aí. Por quê? Se fosse assim, até hoje, quando o homem nascesse, ia nascer um macaquinho, aí ia evoluir e se transformar em um homem. Mas você já viu algum ser humano, alguma mulher gerar um macaco? Não. Ele já gera o outro ser humano perfeito, criado igualmente a si, a sua fotocópia. Você vê que a gente nasce com os traços do papai e da mamãe. Então, prova que nós não evoluímos de macaco ou coisa nenhuma. A Bíblia diz que Deus nos criou do pó da terra. E eu creio na Bíblia. Então só quem não acredita na Bíblia que vai crer nessas histórias, né, fantasiosas aí, historinha da carochinha, história para boi dormir, que contam os cientistas. Então vocês sabem que a ciência e a Bíblia, a Bíblia dá um show na ciência. Certo? Eu prefiro acreditar que eu fui criado por Deus, já assim, homem normal, do que acreditar que eu vim de um animal chamado macaco peludo, que anda de quatro patas, que anda com as quatro mãos no chão, né? Então assim, não há lógica nisso. Não há lógica. Então, tá aqui, o homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente, ou seja, Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes. A missão do homem na terra. A missão e a tarefa do homem. Primeiro, glorificar a Deus. O Senhor nos criou a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, por esse motivo, toda vez que alguém toda vez que alguém é seduzido pelo diabo a adorar a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória de Deus. Então, por isso que Satanás tenta nos destruir, tenta destruir o homem, porque o Satanás, ele era um anjo de luz, Lúcifer, e foi transformado em Satanás, porque ele tentou sentar na cadeira de Deus, tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ele tenta destruir a única criatura criada por Deus diretamente pelas mãos de Deus e que recebeu de Deus, da boca de Deus, o Espírito. Então nós, seres humanos, somos mais importantes para Deus, né? Até mesmo que os anjos. Então, Deus, ele nos criou para a glorificação dele, para que nós demos glória a ele, para que nós adoremos a ele. Foi por isso que ele nos criou. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa, que serás a coroa de uma glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. Então, nós somos a coroa da criação, ou seja, Deus caprichou em nós, Deus colocou em nós o que não colocou em nenhum outro animal, Deus colocou em nós o que não colocou em nenhum outro anjo. Então nós somos especiais, sim.
Não é mitidez, não. Nós somos especiais. E aquelas pessoas que tem uma autoestima lá embaixo, que fica dizendo que não é ninguém, que não é nada. Quer dizer então que Jesus Cristo morreu por um nada? Não, Jesus morreu por você porque você é valioso. Se não fosse, ele não tinha dado a vida dele à toa, não. Nem Deus ia permitir que seu filho morresse a troco de nada. Não, foi porque o ser humano é a coroa da criação e estava perdido em seus deleites, em seus pecados. E Jesus Cristo veio aqui nos resgatar. Então, propagar a espécie. Em segundo lugar, Deus nos criou para que nós dessemos frutos, né? Ele criou o homem, também criou a sua parceira, sua esposa, e disse: olha, deixará o homem à casa de seus pais e unir-se-á a sua esposa, e será uma só carne. Ele mandou também crescer e multiplicar, né? E encher a terra, ou seja, preservar a espécie, multiplicar a raça humana. Deus não ia ficar fazendo bonequinhos e mais bonequinhos, né, para povoar a terra através do sexo, que é algo criado por Deus, é um presente de Deus para o homem e para a mulher, né? Ele nos criou também para a povoação do planeta, para a manutenção da espécie. Veja bem, numa guerra dessa aí morre 1000 homens, só que também, aonde não está havendo guerra, nascem 1001 vidas novas, 1001 crianças nascem. Morre 1000 homens, nascem 1001 crianças, ou seja, o mundo nunca vai ficar sem pessoas, sem gente, sem o ser humano. Então, para isso que Deus criou também, né, o macho e a fêmea. Deus criou o homem e a mulher. E tem cidadãos por aí tentando deturpar com esse negócio de homossexualismo ou homossexualidade, e dizendo que é normal. Normal não vai ser nunca, né? Deus criou, foi o homem, e o sexo que Deus constituiu foi macho e fêmea. O que passar disso é do diabo, é de Satanás mesmo, né? Deus não criou o homem para outro homem. Ele não criou a mulher para outra mulher. Ele criou foi o homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Certo? Isso nunca vai mudar. Isso é uma concepção bíblica e assim eu creio, assim eu aceito. O que passar disso, eu não aceito e não dou aval. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Então, a família que a Bíblia apoia é o homem e a mulher, né? Os seus filhos. O casamento que a Bíblia apoia é o monogâmico. Tem essa de ter 2, 3 mulheres, não. É uma mulher para um homem. E indissolúvel, ou seja, separação, nem pensar. As pessoas hoje, irmãos, casam já pensando em separar. Então, as famílias, elas estão vivendo um momento onde não há estabilidade mais. Dificilmente, antigamente você via, olha, fulano viveu 80 anos ao lado de Beltrano. Hoje, há 20 anos, separou. Há 10, 15 anos, separou. 5 anos, separou. Não aguentou. Você não aguentou viver com uma pessoa 5 anos, ou você escolheu errado, ou você não valoriza a família e seus filhos, sua mulher e seus filhos, ou você não ama essa mulher e casou sem amor. Por quê? Quem ama, antes de você casar, escolha bem a pessoa com quem você vai casar, porque, segundo a palavra de Deus, o casamento ele tem que ser heterossexual, ou seja, casar um homem com uma mulher. O casamento tem que ser monogâmico, ou seja, com uma mulher, não é várias mulheres, não, nem vários homens. E é indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido, não pode haver separação, né? Tá lá no Salmo 128, Salmo da família, né? Uma família bem constituída é uma bênção na igreja,
no trabalho, na cidade, no campo, em todos os lugares, para toda a nação brasileira, para os estados, para os municípios. A família bem estruturada, o município fica bem estruturado, o país fica bem estruturado. Um país que tem famílias, pautado na família, e eu estou dizendo família, homem, mulher e sua prole, é bem-aventurado, tá bom? E 2 homens vai ser sempre um par, nunca um casal. Casal só vai ser um macho e uma fêmea, ou seja, um homem e uma mulher, tá? Então 2 mulheres é um par, 2 homens é um par. Nunca pode dizer ali é um casal, não. Pode até viver junto, mas casal não são, não, tá? E isso ofende a santidade de Deus, porque Deus não criou dessa forma, o homem que colocou assim. E quem é o homem para decidir sobre o seu próprio corpo? Você não é dono do seu próprio corpo. Por isso que alguns falam assim, mas o corpo é meu, eu faço, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quem disse que a vida é sua? A vida é de quem deu. Quem é que te deu a vida? Deus. Então a vida é dele. A nossa vida pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, o nosso espírito veio de Deus e vai voltar para Ele. Então, nós não temos nada, tudo que nós temos é de Deus. Então por isso você não pode fazer o que você quer, não. Infelizmente, a verdade é essa. Você não é dono de si mesmo, você não é dono do seu próprio corpo e você não é dono da sua própria vida. Deus é que é dono de tudo. O governo, governar e administrar o planeta. A terceira missão do homem, Deus disse isso lá, crescer e dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que rasteja sobre a terra. Então Deus nos deu, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nele há e nos colocou para cuidar, para regrar, para cuidar, para cultivar. E todos os animais, foi o próprio homem que deu nome, o Adão. Adão deu nome a todos os animais. A partir daí haveria um homem, né, de adquirir experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo do qual fora tirado tudo que viesse a necessitar. Tudo, pois, será consagrado para a glória e honra de Deus. Se você notar, quando você faz um exame, e se você examinar o homem, nós temos dentro de nós todos os elementos da tabela química, né? Nós temos em nosso corpo, tudo que há no solo, nós temos em nosso corpo. No solo tem ferro, nosso corpo também tem ferro. E precisa dele para sobreviver. No solo tem potássio? Tem. Nosso corpo também. No solo tem cálcio? Tem. Nosso corpo também. No solo tem magnésio? Nosso corpo também. No solo tem proteínas, vitaminas, minerais? Tem. Nós também temos. Então, a prova está aí de que nós viemos realmente do pó da terra, porque todos os elementos químicos que existem na terra, o homem também tem no seu corpo. E a gente precisa manter esses elementos no nosso corpo se quisermos sobreviver. Ele passaria a extrair do solo, né, tudo que viesse a necessitar. Então, a planta toda a semente que a gente planta retira do solo exatamente os elementos químicos que nós precisamos, certo? E para concluirmos aqui, acredito que nessa lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado. O que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus, da criação de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu santo nome e glória a Deus, aqui estamos para cumprir a vontade de Deus, né? Refletir a glória de Deus, como diz o hino lá do Anderson Freire. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, o homem, querendo ele ou não, ele é um representante de Deus aqui na terra.
ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Entrem lá no nosso canal, se inscreva, né? Coloque, dê o seu like e nos abençoe aí com a sua audiência, tá certo? Até a próxima aula, se assim Deus permitir.